Boa tarde, turma do 8º ano. Paz e bem, fique em casa, com as graças de Deus. E a gente vai continuar hoje a nossa aula, falando sobre as leis proibitivas inglesas. Bem, como vimos nas nossas últimas aulas, os gastos com a coroa inglesa e o posicionamento da corte norte-americana a favor de que a França, na Guerra dos 7 Anos, foram fatores que levaram à elaboração de várias leis. Primeiro, já observa na nossa aula que tivemos ontem, que os ingleses ultrapassaram os gastos financeiros, que é dinheiro, não estava nem aí. Então, a partir de agora, o que é que ocorre? Ocorre que vão ter que criar leis, e leis são regras. E regra para ser o quê? Obedecida. Meus amores, esta nova legislatura que vai ser impostas, né, de antemão, também vai se colocar nas leis a cobrança de imposto, que vai visar explorar e controlar a economia colonial. Porque até então ninguém tinha o controle dos gastos. Tem aquele exemplo, se eu tiver uma conta bancária recheada, e todo dia eu vou lá, só tiro, e eu não estou investindo, vai chegar uma hora que a conta vai estar zerada. E aí, o que eu fiz? Nada. Fazia o que eu fiz com a Alemanha, com os ingleses. Eles só gastaram, sem a preocupação de saber o que estava acontecendo. Analisando e olhando o nosso conteúdo, o que é que vai acontecer? Claro que lá atrás foi criar as 13 colônias. Então, as 13 colônias que foram criadas também estavam no mesmo contexto, só trabalhando, dando dinheiro para a coroa inglesa, e para onde esse dinheiro ia, ninguém sabia. Então, foi que houve. A guerra dos sete anos que houve, ela foi só gasto. Mas após essa guerra, o que é que ocorre? Ocorre que em 1733 já havia sido criado algumas leis, certo? A lei já existia. Ela estava no papel ou na gaveta, só não era usada. Então, a lei do melaço, que foi um exemplo que viria a acontecer após o conflito entre a França e os ingleses. Que é a lei do melaço? É a lei dos latifundiários que produzia com grande extensão a fabricação de cana, e essa cana era produzido o açúcar, era produzida a rapadura, era produzido a batida, era produzida a cachaça e outros produtos que vinham sendo derivados da cana. E essa lei do melaço que foi criado, a lei estabelecia um imposto sobre o melaço, da cana usada na fabricação de rum, né, que não fosse traduzido da colônia inglesa. Bem, nesse primeiro momento aí que foi criada essa lei do melaço, ela foi criada, mas foi aprovada, sancionada e engavetada, viu? Foi só mais uma lei para ser criada. Então, a partir de agora, as leis vão ser tiradas realmente da gaveta e vão ser impostas. Para quem? Para a sociedade. Porque se não impor a lei, as pessoas vão viver no mundo do auê, vão querer usufruir de tudo, sem ter o controle. E a partir do ano de 1765, a coroa inglesa, ela tentou interferir diretamente ao organismo político e social da colônia americana, principalmente através do parlamento inglês, né? Então, foram, através do parlamento, tentar tirar a lei proibitiva. Só que o parlamento também percebeu que essa lei iria favorecer a população, em todos os contextos. E então, meus amores, assim foi criado a lei do selo, que obrigava qualquer documento colonial a ter o selo, né? Porque esse selo, é um selo real, para que fosse válido, eu fosse bem que vender o chá, os ingleses, né, que eles fabricavam muito. Se aquela quantidade de chá na embalagem não tivesse o selo real, esse chá ele era de outra região, ele não era vendido. Então, obrigava. Diante disso, os colonos reagiram, porque assim, o colono ele não tinha como pôr esse selo, porque claro, ele ia ter que comprar o selo de um preço absurdo para poder ter o selo no seu produto. Então, os colonos
que também os camponeses, os trabalhadores, foram lutar pelo direito deles. Claro, né? Com todo dever. Meus amores, podendo observar aí que embora o cidadão inglês não tinha participação efetiva no parlamento, portanto, sem representação. Então, infelizmente, a classe baixa na sociedade, como diz o próprio texto, ele não tinha uma pessoa que representasse ele dentro do poder nas câmaras. Então, claro que toda a lei que era aprovada era a favor do latifundiário. Que, na verdade, também o pequeno produtor que tinha sua terra poderia até ser reconhecido em cartório na época, né? Lá. Só que ele não tinha dinheiro suficiente para comprar esse selo. Bem, diante do que vai acontecer agora, portanto, sem representação no parlamento, que obrigava a pagar imposto. Claro que isso vai acontecer divergências, né, e rivalidades, que vai passar a gerar conflitos, que vai despertar sentimentos de patriotismo entre o povo também, que vai apoiar esse movimento, porque é uma injustiça criar um selo, mas ao criar esse selo, essas leis, que não vai dar para o camponês a possibilidade de também entrar nesse contexto de comprar uma coisa mais barata. Meus amores, vai haver um evento que vai ocorrer em 1773, 3 anos antes da independência, demonstra quanto estava claro a insatisfação dos colonos norte-americanos. Então, estava insatisfeito com o que vinha acontecendo. Então, a Inglaterra ainda sentia-se o efeito financeiro da Guerra dos 7 Anos. Então, 7 anos de guerra, né, toda a estrutura financeira vai despencar. Meus amores, visando tentar aumentar o recurso passar a explorar ainda mais a colônia, eles aumentam os impostos sobre todo e qualquer produto que vai ser exportado, como o chá, o papel e o vidro. Isso vai trazer reações diretas ou indiretas e violentas contra os colonos, que vão levar a coroa inglesa a voltar atrás de sua decisão. Então, assim, enquanto eu sou só uma pessoa brigando por meu direito, eu consigo? Não. Mas se eu juntar mais de 2 ou mais pessoas, a gente consegue. Então, o que ocorre aqui nessa junção? A população menos favorecida, mas também junto, digamos que com a burguesia, com o apoio das nobrezas, eles vão lutar pelo seu direito e vão permanecer lutando. Nessa permanência, os impostos sobre o produto do chá, na verdade, era mais um produto de exportação da colônia norte-americana. Claro que eles vão tentar sufocar o movimento, mas o movimento vai crescer. Quando o movimento cresce, meus amores, a coroa inglesa ela passa a levar o chá da Inglaterra para os Estados Unidos, né? Claro, com um preço mínimo baixo. Queria complicar financeiramente os comerciantes pequenos e os grandes. O que é que ocorre? Por essa razão ocorreu o chamado Festa do Chá de Boston. Os colonos invadiram os bancos, tiraram as caixas do chá e jogaram ao mar. Claro que são coisas que ocorreram por quê? Porque só um lado do contexto histórico queria ser favorecido. O outro ia ficar o quê? Ia ficar de perna para o ar, sem ter direito a nada. Então, era uma prenúncia do que a independência dos Estados Unidos era uma questão de tempo. Gente, esse episódio da festa do chá causou uma reação na coroa inglesa, que criou mais leis e impostos. Queria aumentar a exploração do produto dos colonos. 3 leis foram criadas, chamadas de leis intoleráveis, com a intenção de ampliar o controle sobre os colonos. Então, assim, lei intolerável que você aceita ou não. Então, foi o que houve. A lei do Porto de Boston, de 1774, que essa lei cria uma resposta à festa do chá.
Essa lei ditava que o porto de Boston permanecia fechado a qualquer embarcação enquanto não fosse pago as taxas do chá que foi atirado ao mar. Então, fechou o cerco. O produtor pequeno que produzia chá ficava com o chá estocado lá nos seus galpões, e lá ficou. A lei do absoleto, de 1774. Essa lei, as autoridades coloniais passaram, através dessa lei, a dar estrutura e instalações adequada aos oficiais e soldados ingleses, permanente, para vigiar as fronteiras, né, para não passar nenhum pingo de quantidade de chá que se quer de alguém. O outro ponto é a lei de Quebec, de 1774. Essa lei ela foi mais eficiente para o Canadá e com os ingleses. Controlava as regiões após a Guerra de 7 anos, para prevenir, meus amores, possíveis reações dos colonos contra os ingleses. Foi concedida a liberdade religiosa de seus costumes. Obrigado, até o próximo encontro.